Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. Nosso tema de hoje será a tristeza transformada em alegria. Venham conosco! O texto que escolhemos para a nossa meditação nesta manhã se encontra em Lucas capítulo 24, dos versos 13 até o verso 35. Você pode ler na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Conta um episódio de dois discípulos no caminho de Emaús. Algum dia você estava com a mente tão fixada em um problema que não conseguiu sequer perceber a presença de alguém ao seu redor? Comigo já aconteceu também, e aconteceu com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Os acontecimentos que antecederam essa passagem da Bíblia deixaram esses dois discípulos entristecidos e transtornados, que resolveram caminhar a uma distância de mais ou menos uns 11 a 12 quilômetros de Jerusalém até uma vila chamada Emaús. Nesta caminhada, conversavam sobre a prisão, a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles haviam recebido notícia de algumas mulheres que encontraram um sepulcro vazio, mas ainda não haviam tido uma confirmação de que Jesus realmente havia ressuscitado. De repente, um desconhecido aparece, entra na conversa e pergunta o porquê daquela preocupação. E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, está lá no versículo 18, disse: És tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? E logo eles contam tudo para aquele desconhecido. Contam como Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E disseram: Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já se passaram 3 dias em que ele foi crucificado e até agora nós não o vimos. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco disseram que foram de madrugada ao túmulo, mas ele já não estava lá e disseram que tiveram uma visão de anjos afirmando que ele vive. A tristeza deles era tamanha que não conseguiam perceber quem era aquele homem desconhecido que falava com eles. Então o desconhecido os repreende e cita todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus Cristo, como ele viria e de como seria sua vida, morte e ressurreição. E assim eles ouviram tudo acerca do Messias prometido. O papo continua e quando eles chegam a Emaús, o desconhecido diz que queria continuar a viagem, que ia mais para frente. Mas eles o convidaram para passar a noite com eles, pois já era tarde e era perigoso continuar aquela viagem durante a noite. Agora vem a grande surpresa. Que surpresa maravilhosa! Aquele desconhecido senta com eles à mesa, abençoa o pão, o reparte com aqueles dois. Imediatamente, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram pela forma como ele partiu o pão. Mas sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e como nos expunha as Escrituras? Imediatamente eles se alegraram por terem encontrado com Jesus e voltaram naquela mesma noite para Jerusalém, esquecendo os perigos de uma viagem noturna, pois todo aquele sentimento de tristeza pelos últimos acontecimentos agora já não fazia parte dos seus pensamentos. E em Jerusalém, sabe o que aconteceu? Eles encontraram os 11 discípulos reunidos e contaram tudo o que aconteceu naquela viagem e de como reconheceram Jesus pelo partir do pão. Talvez seus pensamentos estejam tão fixados nos problemas ultimamente que nem percebe a presença de pessoas que estão ao seu lado querendo te ajudar. Assim como aconteceu com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eu digo para você, Jesus continua presente todos os dias ao nosso lado, querendo nos ajudar. Talvez você nem perceba que Ele está ao seu lado. Só Ele é capaz de transformar nossos momentos de tristeza em verdadeira alegria.
convide-o para ficar com você, assim como fizeram aqueles discípulos naquela noite. Tenho certeza de que ele vai ajudar e a sua tristeza vai acabar. Amém. A tarde caía e 2 discípulos caminhavam, de olhar tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o mestre estava, e foi conversando com eles rumo a Emaús. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, a toda salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, a toda salvação. Fique aqui conosco e não vá embora. Um falava com o outro com muita emoção. Eu estava sentindo no meu coração algo diferente. Era ele presente com a sua glória. Algo diferente estou sentindo aqui. É a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora ele aqui conosco com a sua glória. Estou sentindo agora